Matrícula. Como é que eu faço a matrícula? Como é que funciona as autorizações de matrícula? Como é que funcionam os períodos de matrícula? É isso que a gente vai ver no dia de hoje, nesse nosso vídeo, no quadro Pergunte ao Coordenador. Vamos lá? Um dos momentos em que a gente, na coordenação de graduação, mais recebe dúvidas é o momento de matrícula. Então, hoje, no nosso quadro Pergunte ao Coordenador, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre matrícula. Algumas informações talvez vocês já saibam, mas é sempre bom a gente relembrar algumas coisas para evitar confusões e evitar dúvidas no futuro. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a matrícula ela é responsabilidade do aluno e ela deve ser feita a cada período letivo. Então, os períodos letivos que nós temos são o primeiro e segundo semestres, são os períodos letivos que nós chamamos regulares, e nós também temos oferta de disciplinas em períodos de férias de verão e férias de inverno. Nem sempre disciplinas são oferecidas, né, na FEC em férias de verão e em férias de inverno, em geral, assim, com muita chance, a gente não oferece disciplinas de férias de inverno, porque o período de oferecimento é muito curto. Mas primeiro e segundo semestre sempre oferecemos, e é responsabilidade de vocês, alunos, fazerem as matrículas nesses períodos de matrícula indicados pela DAC. Não fez matrícula no período regulamentar de matrícula, vocês ainda têm a alteração de matrícula, apesar de que há um problema, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas se não fizer matrícula nem no período regulamentar e nem no período de alteração, vocês acabam perdendo o vínculo com a universidade e por conta de abandono. Então, a universidade entende que vocês não querem mais continuar aqui e acabam desligando o seu vínculo, o que nós chamamos de trancamento preventivo ou trancamento compulsório. Depois de um certo período, acho que são 5 dias, se não me engano, depois de 5 dias desse trancamento compulsório, se o aluno não procura a DAC, não reverte a sua situação, acontece o trancamento definitivo da matrícula. Tá? Então, aí perde-se o vínculo definitivamente e só se entra novamente por reingresso. Então, é importantíssimo vocês terem em conta, né, terem ciência de que cabe a vocês solicitarem as matrículas. Como é que vocês descobrem que disciplinas que vão ser oferecidas, que horários que essas disciplinas vão ser oferecidas? Tem 2 maneiras, né? A maneira oficial é através do caderno de horários, lá no site da DAC. Então, lá no site da DAC, procurando por caderno de horários e procurando o semestre que vocês desejam ver esses horários, vocês vão encontrar as disciplinas que vão ser oferecidas por cada um dos institutos ou das unidades da Unicamp e quem são os professores, quais horários que elas vão ser oferecidas. Tá? Então, esse é o caderno de horários, que é a ferramenta oficial da Unicamp para consulta desses horários. Uma ferramenta não oficial, mas que ajuda muito os alunos, é o GDE. O sistema do GDE, que é um sistema à parte, novamente, não é um sistema oficial, vocês não fazem matrícula pelo GDE, o GDE é um sistema auxiliar, mas ele ajuda bastante, porque ele tem um planejador muito legal e muito intuitivo. Tá? Então, fica bem fácil ali de vocês verem as disciplinas que vão ser oferecidas, e claro, a gente sabe, né, os professores sabem que são avaliados ali no GDE, então tem ali as avaliações dos professores para vocês escolherem a disciplina e o docente que vocês desejam, com quem vocês desejam ter aula naquele próximo semestre. Então, são esses 2 caminhos. O oficial pela DAC, caderno de horários, e o não oficial, que é um sistema auxiliar, que é o GDE, o planejador do GDE. Agora vamos falar um pouquinho sobre os períodos da matrícula e quem atua em cada período. Tá? Então, às vezes vocês ficam nervosos ali, poxa, o coordenador ainda não me autorizou, mas também não me negou. Por que ele não fez isso? O primeiro período de matrícula é a solicitação de matrícula. Nesse período, apenas os alunos atuam no sistema. Tá? Então, os alunos começam a atuar no sistema no período de solicitação de matrícula. Nesse momento, vocês estão solicitando, vocês estão pedindo a matrícula naquelas disciplinas e turmas que vocês querem cursar. A coordenação acompanha esse processo, a gente fica vendo dia a dia como é que está a evolução
do sistema de matrículas, mas na FEC a gente não atua. A gente não atua no período que vocês estão mexendo no sistema, porque vocês estão mexendo, senão fica uma coisa muito dinâmica. A gente autoriza um aluno hoje, amanhã aparece um outro aluno com maior prioridade, vou explicar daqui a pouquinho, e a gente precisa autorizar. Então, no período de solicitação de matrícula, a coordenação da FEC acompanha, mas não atua. Logo em seguida, do período de solicitação de matrícula de vocês, o sistema fecha para vocês. Quando o sistema fecha para vocês, abre uma janela que nós chamamos de janela de adequação de matrícula. É na adequação de matrícula que os alunos não atuam, mas as coordenações atuam. Então, é aqui nesse período de adequação em que a gente aceita ou nega uma matrícula de vocês, transfere vocês de turma, junta a turma, divide turma, enfim. É nesse momento que a gente tem liberdade de mexer no sistema sem que vocês possam mexer junto, né? Então, na FEC nós preferimos esperar vocês solicitarem para depois a gente atuar no sistema. Não é assim em todas as unidades, tá? Então, eu estou falando da minha unidade, da unidade que eu coordeno, é assim que a gente costuma lidar com as matrículas. Terminado o período de adequação de matrícula, sai o primeiro relatório de matrícula de vocês. Tá? Então, depois que a gente mexer no sistema, a gente fecha a adequação de matrícula, a DAC roda essas autorizações e emite para vocês o relatório de matrícula. Então, vai dizer se vocês foram aceitos, se vocês foram negados ou remanejados de turma. Estão contentes? Ótimo. Segue o semestre se inicia e vocês seguem normalmente. Caso haja alguma informação a alterar, vocês têm o período de solicitação de alteração de matrícula. Então, novamente, é um período em que os alunos atuam, a coordenação só acompanha o sistema de alteração de matrícula. A gente espera que vocês façam as inclusões, as exclusões, as permutas de turma, mas nós não atuamos. Nós esperamos para atuar no período de alteração de matrícula. Então, nesse momento da alteração de matrícula, é um momento muito curto, né? O prazo de alteração é um prazo bem estreito. Vocês mexem, nós mexemos. A coisa ali de 2 dias, a gente finaliza todo o processo da matrícula. Tá? Então, importante vocês saberem como funciona o caminho da matrícula. E aí, terminada a alteração de matrícula, ninguém mais mexe nas matrículas, nem a coordenação e nem vocês, sai o relatório final de matrícula e a gente começa o semestre normalmente, tá bom? Então, esse daqui é o fluxo da matrícula, para vocês saberem o porquê que a coordenação demora para atuar. A gente demora porque a gente opta por esperar vocês pedirem todas as matérias, para a gente poder ter um panorama da situação e avaliar as prioridades que cada um tem para atendimento da matrícula. Pessoal, vamos então falar agora sobre as prioridades de atendimento. Então, esse daqui talvez seja o momento em que tem mais dúvidas a respeito de como que a gente faz o elenco, né, das prioridades para atender as matrículas de vocês. Então, a prioridade de atendimento é a ordem na qual as vagas ou as demandas, né, as solicitações são classificadas para que a coordenação possa tomar a melhor decisão e atender os pedidos de cada um de vocês. Então, esses 2 quadros aqui são quadros que estão lá no sistema da DAC, em que vocês podem consultar, e que eles mostram que as reservas estão para o curso e também para o ano de turma, e aí as disciplinas estão colocadas como obrigatórias, eletivas e extracurriculares, e aí a gente tem 2 quesitos, né? Precisam saber se o aluno está em fase ou se o aluno está solicitando essa matrícula de forma adiantada. O aluno que está adiantado, né, ele está pedindo a matrícula antes do previsto no catálogo dele, e o aluno que está em fase, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele está pedindo no momento ideal. Então, vejam só esses 2 quadros aqui. Vamos pensar para um aluno que está na melhor situação, está na situação da prioridade 9. Então, nessa situação da prioridade 9, o aluno está pedindo a matéria em fase, ou seja, a disciplina ela é reservada para o aluno, tá? Então, aquela turma é reservada para o curso, reservada para o ano de turma dele, e ele está em fase com o curso. Portanto, ele tem a maior prioridade possível para ser atendido, prioridade número 9. Tá? Então, é praticamente vaga garantida. Daí, do número 9 para baixo, a gente vai descendo os números de prioridades. Tá?
Então, para as disciplinas obrigatórias, depois do número 9, a gente tem o 7, prioridade 7. Então, essa é a prioridade para aquele que está fazendo um viola reserva. Mas um viola reserva de uma disciplina obrigatória e que ele está em fase com o curso. Então, ele tem a segunda maior prioridade para atendimento em disciplina obrigatória. Depois, a gente trata os casos de adiantado, que está pedindo para sua reserva, e de adiantado que está pedindo fora de reserva. E aí, a mesma coisa acontece para as disciplinas eletivas e para as disciplinas eletivas reservadas e eletivas não reservadas, para as extracurriculares reservadas e não reservadas. Vejam que tem um detalhe aqui, a extracurricular, por ser uma disciplina que o aluno solicita a qualquer momento, né? Então ele não tem a obrigação de cumprir aquele requisito, a obrigação de cumprir aquela disciplina, por ser então extra, nós não temos a diferença entre adiantado ou em fase. Tá? Então, a prioridade é a mesma, tanto para adiantado quanto em fase. É difícil, bastante difícil da gente entender como essas coisas funcionam. Mas eu vou mostrar para vocês uma maneira um pouquinho mais fácil de entender como as prioridades são colocadas para cada um de vocês. Antes da gente passar para essa parte, né, que eu vou explicar para vocês como funciona, deixa eu mostrar o que quer dizer o aluno em fase e o aluno adiantado. Então, também está lá no site da DAC essas duas definições. O aluno em fase é aquele que solicita a matrícula de acordo com o seu catálogo, de acordo com o seu currículo pleno. Currículo pleno é aquele material que está no seu catálogo e que diz o caminho do curso que vocês têm que preencher, vocês têm que prosseguir. Então, se ele solicita a matrícula na disciplina que está reservada ao curso dele e ele está em fase, ele recebe aquela prioridade mais alta. Também é considerado em fase o aluno que está atrasado no curso. Esse é o segundo ponto que eu estou destacando para vocês. É aquele aluno que já deveria ter cursado aquela disciplina, mas por algum motivo não cursou, então ele também é considerado em fase, ou seja, ele tem uma prioridade maior de atendimento do que um aluno adiantado, mas ele tem uma prioridade semelhante de atendimento do que um aluno que está solicitando naquele momento, tá? Desde que ele solicite para uma turma reservada. O aluno adiantado, como o nome já diz, é aquele aluno que está puxando uma matéria, que está solicitando uma matéria que está à frente no catálogo dele, mas ele tem um horário ali vago, então ele vai tentar adiantar aquela disciplina. Então, ele está adiantando essa disciplina. Importante, nas ordens de prioridade, a gente tem aqueles números, né, aquelas classificações, mas para alunos ou para conjunto de alunos que estão na mesma prioridade, o desempate, né, a regra de desempate, é a ordem decrescente de CRP. Então, primeiro a gente atende as maiores prioridades, depois, dentro das prioridades menores, a gente vai atender o número de vagas conforme a ordem decrescente de CRP. Por isso é importantíssimo também cuidar um pouquinho do seu CRP. Vamos, então, tentar entender como são atribuídas as notas, né, ou as ordens de prioridade para vocês. Então, vamos pensar, primeiro, no caso de disciplinas obrigatórias. A primeira pergunta que deve ser feita é: há reserva para o seu curso e ano? Então, a gente já comentou, as reservas são alocadas pelo ano da turma, não pelo catálogo. Há reserva para o seu curso e ano? Se a resposta é sim, a segunda pergunta que deve ser feita é: você está em fase? Ou seja, você está solicitando aquela disciplina reservada para o seu curso e ano no ponto, ou no semestre que o catálogo diz para você fazer isso? Se a resposta é sim, a sua prioridade é 9. Você tem a vaga praticamente garantida naquela disciplina. Então, aí é atribuído, então, a nota 9 ou a prioridade 9. Se a resposta é não para o em fase, então, automaticamente você está adiantado e a sua prioridade é menor, é uma prioridade de número 6. E aí, para atender essa violação, para atender ao pedido de adiantamento, é consultada a coordenação de graduação. Tá? Então, vocês veem que para a prioridade 9, a coordenação não é consultada. Já para a prioridade 6, a coordenação tem que ser consultada, e aí, de acordo com a previsão do número de vagas, a gente pode aceitar ou não aceitar. Vamos voltar lá na pergunta da reserva para o ano e turma, para o curso e turma, e vamos fazer a cadeia do não. Então, vocês estão solicitando uma disciplina que não é sua reserva de curso e ano de turma. Aí a segunda pergunta:
você está em fase ou fora de fase. Ou seja, você está solicitando naquele semestre que deveria solicitar, ou você está atrasado com essa disciplina. Se a resposta é sim, você tem uma prioridade 7 de ser atendido. Tá? Então, é a segunda prioridade mais alta. A coordenação é consultada porque a gente não prevê que você vai pedir aquela matéria. Então, o número de vagas pode estar menor do que a gente tinha colocado, prevendo, né, que apenas os alunos com prioridade 9 poderiam se matricular. Se a resposta é não, automaticamente a gente entende que o aluno está adiantando aquela disciplina e aí ele recebe uma prioridade 3. Vejam que a prioridade do aluno que puxa uma disciplina que não é a sua reserva é menor do que o aluno que está puxando a sua reserva de curso e turma. Tá? Então, também tem uma ordem de prioridades entre os alunos que estão adiantando essa disciplina. Lembrando que as vagas são garantidas para as prioridades 9. Tudo que é abaixo de prioridade 9, a coordenação tem que ser consultada a respeito da matrícula que vocês estão solicitando. Então, esse é o fluxograma para disciplinas obrigatórias. A mesma coisa acontece para disciplinas eletivas, tá? Então é o mesmo caminho, né, de questionamentos aí, de decisões, e aí as ordens de prioridade só são diferentes, né? Então a prioridade 8 é a prioridade mais alta dentre as eletivas, depois a prioridade 5, a prioridade 4, a prioridade 2, e depois a gente tem as extracurriculares, que aí nós não temos distinção entre o aluno em fase ou fora de fase, tá? Ou aluno em fase ou aluno adiantado. Então, não tem distinção, as prioridades ou é 1, se a reserva é para o seu curso e turma, ou é 2, ou é 0, se a reserva não é para o seu curso e turma. Tá? Então, essas são as ordens de prioridade para que a gente possa atender as matrículas de vocês. Eu espero que isso tenha facilitado um pouquinho mais a compreender aqueles quadros da DAC. Tá? Então, que vocês tenham aí um pouquinho mais de ciência de como que a DAC, né, o sistema da DAC, elenca vocês por ordem de prioridade. Lembrando, mais uma vez, tudo que é abaixo de prioridade 9, a coordenação tem que ser consultada. Então, tudo que foge à prioridade 9, que é a vaga garantida, tudo que foge à prioridade 9, vem para a coordenação se manifestar a respeito. Tá? Então, todo tipo de violação, todo tipo de situação abaixo da prioridade 9, a coordenação tem que atuar. Então, quais são essas atuações que a coordenação dá, ou essas autorizações que a coordenação dá para vocês? A primeira delas é a viola vaga. É quando a gente planejou uma turma para ter 20 vagas e a demanda é de 25, 30 pessoas, e é possível receber essas pessoas, né? Então aí a gente precisa conversar muito com a comissão de graduação e com o professor que vai ministrar aquela disciplina para aumentar ou violar o número de vagas pretendido ou planejado inicialmente. Tá? Então, a coordenação pode dar um viola vaga para vocês. Essa é a autorização viola vaga. Quando tem uma necessidade de um pré-requisito da coordenação, que é o pré-requisito AA200. Quando vocês olham nas disciplinas e tem um pré-requisito lá, qual é o pré-requisito? O pré-requisito é AA200. AA200 é critério da coordenação. Então, a coordenação precisa se manifestar sobre a matrícula naquela disciplina que tem como pré-requisito AA200. No vídeo de pré-requisitos eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quando o estudante quer cursar uma disciplina letiva, então, lembra a ordem de prioridade? A ordem 8, então, tudo que é abaixo da ordem da prioridade 9, de 8 para baixo, a coordenação tem que se manifestar. Quando vocês pedem uma eletiva, a gente precisa se manifestar também. Quando o estudante quer cursar uma disciplina extracurricular, já mostrei para vocês, são prioridades bem baixas. Quando a disciplina e turma está reservada para outro curso, então aí é o que nós chamamos o viola reserva. Tá? Então vocês veem lá no relatório de vocês, viola reserva solicitado, é por conta disso, vocês estão violando uma reserva e a coordenação precisa analisar se essa violação de reserva é passível de ser aceita ou não. Tá? Então, já mostrei para vocês o porquê que a gente nega, em grande parte, os pedidos de viola reserva. E quando o estudante quer cursar mais créditos do que o limite permitido. Então, nesse caso,
a gente precisa, né, a coordenação precisa autorizar, e a coordenação do curso do aluno, ou seja, eu. Então, vocês são alunos da FEC, eu preciso autorizar o aumento do número de créditos de vocês. E aí eu vou analisar como é que vocês estão levando o curso, se estão a trancos e barrancos, estão pedindo muito crédito, eu sei que a coisa vai degringolar, e aí eu nego o aumento de créditos, ou quando eu vejo que vocês estão indo muito bem e conseguem fazer 2 créditos a mais, aí não tem problema, a gente autoriza. Mas são situações bem particulares e eu trato os casos um a um, olhando o panorama de cada um de vocês. Tudo bem? Então, falamos sobre autorização de matrícula, falamos sobre prioridades de atendimento de matrícula. Agora, uma pergunta que todo mundo me faz, e é uma dúvida que eu também tinha. Catálogo garante reserva em disciplina e turma? E isso é um mito que eu descobri recentemente. Tá? Então, esse mito aí foi descoberto essa semana por mim, e eu queria passar isso para vocês. O catálogo não garante vaga em disciplina e turma. O que garante vaga em disciplina e turma é o ano da sua entrada ou o ano que você está seguindo no seu curso. Então, aqui, por exemplo, então, o que eu acabei de dizer para vocês, aqui eu peguei como exemplo, minha integralização, né? Fui lá no SIGA e busquei a minha integralização. Esse sou eu, há muito tempo atrás, enquanto tinha cabelo e não era coordenador de curso. Uma coisa não tem a ver com a outra. Vocês estão vendo aqui que tem o ano de catálogo e o período de ingresso. O meu ano de catálogo era 2002. O catálogo ele é importante porque é no catálogo de vocês que está a árvore de pré-requisitos que vocês têm que cumprir. As disciplinas e a árvore de pré-requisitos, que é tema de um vídeo aí que que eu vou ainda colocar para vocês. O período de ingresso, sim, esse período de ingresso é o seu ano de turma. E é esse valor, né, esse ano, que determina se você tem a reserva ou não. Então, quando vocês veem lá, reserva da disciplina para o curso 9, ano 2019. Então, é o curso integral, ano de entrada ou ano de turma, 2019. Mudar de catálogo só modifica a ordem da árvore de pré-requisitos que vocês têm que cumprir. E como na FEC a gente não muda de catálogo, não faz alteração significativa de catálogo há algum tempo, então isso não muda nada. Tá? O que muda, sim, é vocês mudarem o ano de turma. Só que para mudar o ano de turma, só mudando de curso ou fazendo reingresso. Tá? Então, esse é o mito que eu queria trazer para vocês, que eu acreditava nesse mito, tá? Então faço minha meia-culpa aí. Eu acreditava nesse mito até essa semana, mas consultei a DAC, e a DAC foi ótima em me responder. Eles me responderam exatamente isso. O que manda na reserva é o ano de turma ou ano de ingresso e não o ano do catálogo. Dúvidas respondidas, pessoal? É isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, ficou algum assunto ainda a tratar, mandem mensagem para a gente, estamos aí nas redes sociais. E sempre, se tiverem dúvida, pergunte ao coordenador. Obrigado e até a próxima.